Olá, a Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui da Câmara aprovou o projeto de lei que cria uma política para assegurar a mobilidade no meio rural e o escoamento da produção do campo por estradas vicinais. E para conversar sobre esse assunto, a nossa convidada desta edição do programa é a deputada Aline Sleutz, do PSL do Paraná, que foi a relatora do projeto e é também a presidente da Comissão de Agricultura. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Obrigada, Fernando. Sempre é um prazer estar aqui falando de temas tão importantes para o nosso agro e para o nosso Brasil. Obrigado, deputada. A senhora poderia começar nos falando sobre os principais benefícios que esse projeto vai trazer, em especial aí para os pequenos agricultores que precisam escoar a sua produção. Bom, falar de estrada rural é falar do coração do interior do nosso país. Porque é através das estradas que nós damos dignidade, damos qualidade de vida, escoamos nossos alimentos, mantemos a nossa população no campo, porque se alguém não tem condições de se deslocar com qualidade para ir fazer uma compra na cidade, para comprar um equipamento, para deslocar sua produção, automaticamente ele vai resolver sair do campo em algum momento. E o projeto foi estruturado através do autor Cristino Áureo, um grande batalhador, defensor do agro brasileiro, com a obrigatoriedade de achar soluções através de políticas públicas nacionais, através de um objetivo para estruturar esse trabalho tão importante, apoiando o pessoal do interior, dando condições adequadas para a questão do tráfico rural e garantindo escoamento, manutenção e também, é claro, a qualidade de vida de quem mora no interior e de quem deseja ir ao interior. Deputada, o custo de transporte, ele é um dos custos que mais afeta o pequeno agricultor? Com certeza, né? Nós temos hoje um diagnóstico do custo produção Brasil e que nos assusta o quanto o nosso produtor gasta, né, para tirar a sua safra depois de muito trabalho, de muita dificuldade, porque a gente sabe que é uma empresa a céu aberto, que a qualquer momento tem chuva demais, tem seca demais, tem granizo, tem destruição, então tem que contar muito com o apoio de Deus e com muita fé, trabalhando forte e contando aí com algumas características que você não depende do produtor. 65% das nossas cargas passam pelas estradas. Então, se as estradas não são boas, o produtor vai ter desgaste no seu caminhão, vai estourar mais pneus, vai gastar mais combustível, vai perder mais tempo. E se for um caso de uma estrada muito ruim, que não tenha nem um cascalhamento, nem uma drenagem, ainda arrisca o caminhão ficar ali por um dia, 2 dias, com o produto parado em cima do caminhão, estragando, ainda mais se tratando, de repente, de um perecível, e acabando, às vezes, com o lucro do produtor, que ali seria onde ele ia ganhar, o deslocamento rápido da sua produção. Vou pegar também uma carona aqui numa frase que a senhora tem dito, né, que a inserção do Brasil aí no mercado exportador de commodities, ele depende muito da melhoria dessas redes de suporte de logística, né? Então, esse não é um problema que afeta só o pequeno também, não. Ele afeta o grande muito também, né? A questão da logística, na verdade, do transporte. Com certeza. Na verdade, a gente tem que ver esse projeto como um bem para toda a produção, desde o pequenininho ao grande. Quando nós falamos de pequeno, nós falamos, por exemplo, dos produtos de hortifruti, nós falamos do leite, que precisa diariamente sair das propriedades, nós falamos das frutas que estraga com uma rapidez gigante, e quando nós falamos de grandes, nós falamos aí da soja, do milho, dos grãos que é em grande, né, a produção de grande porte, e que precisa chegar até os nossos portos, precisa chegar a outros estados, precisa chegar em outros lugares. Então, a gente com essa preocupação, e principalmente o nosso autor da matéria, Cristino Áureo, com essa preocupação, vem desenvolver uma política pública séria, levando em consideração a dificuldade para o nosso produtor rural, para o nosso morador rural, quando deixa de ter uma estrada de qualidade. Eu tenho uma cidade moro numa cidade, né, de Castro, Paraná, que nós temos lá mais de 4.000 quilômetros de estrada de chão. E aqui eu quero levar em consideração que não é só o produtor. A mãe que está lá gestante, o dia que chega o parto,
ela não tem o hospital no lugar onde ela mora. Fernanda, é um desespero, porque ela vai precisar transitar durante meia hora, 1, 2, 3 para chegar no centro da cidade. E aquilo ali pode definir um bom parto ou um mau parto, um futuro para o seu filho ou não. Outra coisa, escolas. Antigamente nós tínhamos muita escolinha no interior. E as crianças estudavam muito pertinho das suas casas. Hoje, com a situação de polarizar os núcleos educacionais, as crianças precisam se deslocar de ônibus para as escolas, que são um pouquinho mais longe. Se a estrada não ajuda, obviamente essa criança vai chegar atrasada, ou no dia de chuva ela não vai ter aula, e ela vai ter um déficit educacional muito grande. Né? Falando sobre a questão de comércio, tem muitas vilas rurais. O empresário não vai montar um comércio, um mercadinho, uma farmácia, uma loja, se ele não tiver condições de transitar e levar suas mercadorias semanalmente ou quinzenalmente para essa filial. Então, se nós não tivermos uma estrada de qualidade, nós não estamos prejudicando apenas o produtor rural, nós estamos prejudicando o cidadão rural. É aquele que, às vezes, até mora na cidade, mas ele vai todo dia para a propriedade dele, o médico, o enfermeiro que se desloca todo dia para as comunidades rurais, os professores que se deslocam todo dia para as atividades rurais. Então, aqui nós estamos falando de uma cadeia toda e que impacta diretamente na economia e na qualidade de vida das pessoas. Perfeito. Deputada, vamos entrar um pouquinho no projeto agora, de forma mais específica, né? Há uma classificação, de acordo com o estado que a estrada se encontra e quanto ela vai precisar de obra. Essa classificação vai de A a E. A senhora poderia explicar um pouquinho para a gente e qual o objetivo dessa classificação, em que ele pode ajudar nas obras? Sim, é porque tem estradas que você já tem cascalhamento, por exemplo. Tem estradas que não têm adequação alguma, nem cascalhamento, nem canalização, nem qualquer manutenção. Tem estradas que são boas, possuem inclusive pedras irregulares em algumas situações. Outras até são asfaltadas e são estradas rurais. Então, nessa classificação, nós podemos verificar qual o tipo, né, de estrada que está ali disponível e qual o tipo de tratamento que nós vamos precisar para cada estilo de estrada. Sendo que nós temos a questão da execução dos convênios. Então, quem vai fazer essa manutenção? Os municípios. Como? Através de parcerias, ou com o governo do estado, ou entre municípios, ou com o governo federal, com fundos de recursos, às vezes até a nível federal, com emendas. Eu tive algumas emendas individuais, sabendo da realidade daquele município, com uma extensão muito grande, o prefeito falar, eu não tenho dinheiro para manter, não tenho como comprar cascalho, não tenho tratores, não tenho patrola, a gente colabora, auxilia. Agora, nessa legislação, fica mais fácil, porque ela está prevista. Então, tudo isso vai nos ajudar a classificar as nossas estradas e verificar como pode ser feita essa melhoria, de que forma essa melhoria pode chegar à população. Ok. Deputada, o projeto tramita em caráter conclusivo, né, para que quem nos acompanha entenda, ele não precisa ser votado pelo plenário, tem que passar ainda por Viação e Transportes e CCJ. Qual que é a expectativa da senhora de aprovação? Acha que até o meio do ano que vem dá para aprovar? Eu acredito que sim, porque é uma pauta muito positiva. E ela não tem ideologia, Fernando, que atrapalha para passar nas comissões os projetos, quando são pautas ideológicas. A direita apoia isso aqui, a esquerda não. Os pró-governos apoiam, o anti-governo não. E aí quem paga a conta é a população. Como se trata de um tema que é bom para todo mundo, é bom para o pequeno, para o médio, para o grande, é bom para o deputado que é do governo e o que não é bom para todos, porque a gente está falando aqui de condições de vida, de quem mora e de quem se desloca para o interior. Então, eu acredito que nós teremos aí uma aprovação rápida, a tramitação não deve ser lenta, nós estamos aguardando agora o relator que vai assumir essa matéria na Viação e Transporte. Acredito que o autor vai correr atrás também, que a hora que ele souber quem é o relator, ele já vai pedir para ajudar no relator, para antecipar discussões, se for preciso fazer alguma audiência pública, fazer rapidamente, como ele fez comigo. Tivemos muitas conversas com o deputado Cristino Áureo, muitas sugestões vieram, outros amigos, outros deputados também contribuíram, montamos um relatório bem sólido,
com a participação de vários deputados, e isso faz com que o projeto passe e seja votado com facilidade na comissão. Ok. Deputada, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos prestados, muito obrigado pela participação no programa. Muito obrigada pela oportunidade, até a próxima. Obrigado. Eu conversei com a deputada Aline Sleutz, do PSL do Paraná, sobre o projeto de lei que cria uma política para assegurar a mobilidade no meio rural e o escoamento da produção do campo por estradas vicinais. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.